te levou a cursar medicina? Olha, eu venho de uma família de médicos. Meu pai era professor de medicina, meu tio também. Meu pai era José Ramos de Oliveira Júnior, era professor de clínica médica, e o meu tio Mário Ramos de Oliveira, que era professor de clínica cirúrgica, um da USP. Meu pai foi da Escola Paulista naquela época, chamava Escola Paulista, e eu acho que por força da tradição acabei enveredando pelo mesmo caminho que os meus antecessores. A senhora é lá de São Paulo? Sou, nasci em São Paulo e prestei vestibular. Naquele tempo era um vestibular único para várias faculdades, e entrei na Escola Paulista de Medicina, que não era Unifesp na época. Agora pertence à Unifesp, mas naquele tempo era uma escola isolada, Escola Paulista de Medicina. A gente até brincava, falava Escola Paulista de Medicina da Vila Clementina. O senhor ouvia falar da Unicamp nesse período já? Sim, já a Unicamp estava começando. O professor Zeferino Vaz tinha vindo de Ribeirão para Campinas e estava iniciando a Unicamp e iniciando a Faculdade de Ciências Médicas aqui. Senhor, me fala um pouquinho sobre essa sua formação médica. Foi assim, eu me formei em 71 pela turma lá da Escola Paulista e quis enveredar para a clínica médica. Aí eu cumpri um ano de residência junto com o serviço do meu pai, que era professor na época na Faculdade de Medicina de Sorocaba, que era da PUC de São Paulo. Depois desse ano de residência, eu prestei um exame e fui fazer pós-graduação em clínica médica na Faculdade de Ribeirão Preto, daquela medicina de Ribeirão Preto, da USP. E lá eu acabei enveredando para uma área chamada de imunologia clínica. Eu fiz um estudo de mestrado, o meu mestrado foi em artrite reumatoide, na patologia renal ligada à artrite reumatoide, e depois fiz o doutorado num modelo experimental com uma artrite por adjuvante, que é provocada em ratos, e onde estudei o fator pró-inflamatório de linfócitos dos animais que eram submetidos a esse tipo de experimento. E também o senhor tem um pós-doc em Israel, é isso? Também, isso depois de algum tempo. Eu já estava fazendo gestão, já estava na área de gestão, e acabei sendo enviado pela Secretaria de Estado da Saúde. Na época, o secretário, por coincidência, era o professor Carmino, que hoje é o secretário municipal de saúde, e eu fui enviado numa bolsa de estudos para Israel, onde eu fiz um pós-doutorado na área de gestão em saúde, especialmente na área de gestão hospitalar. Professor, e como que o senhor chegou até a Unicamp? Olha, eu cheguei aqui em 78, 79, mais ou menos por aí. Eu estou falando tudo de memória, então, a convite do professor Silvio Carvalhal. O professor Silvio Carvalhal, ele era, não me lembro se ele era diretor ou coordenador da área de clínica médica nessa ocasião, e ele me convidou. Eu já tinha feito doutorado lá em Ribeirão Preto. Ele me convidou para eu vir à Unicamp e assumir a coordenação da disciplina de semiologia médica, que era dada no terceiro ano do curso de medicina. E como ele também era responsável por esta área na Faculdade de Ciências Médicas da PUC, aqui de Campinas, ele me convidou também para assumir mais ou menos o mesmo cargo na época aqui em Campinas. Você chegou a pegar um pouquinho de Santa Casa? Aquelas enfermarias antigas da Santa Casa, com o chão de tábuas de madeira que rangiam um pouco, nós dávamos aulas lá para os alunos, e também onde hoje tem um bar ali na frente, famoso, né, o Giovanetti, era um local de pequenas salas de aula, e a gente reunia as turmas de alunos nessas pequenas salas, dando aí o ensino teórico-prático na área de semiologia. Era muito interessante aí, uma época romântica. Aqui a Unicamp estava começando a se diferenciar e se destacar dentre as grandes escolas de medicina aqui do estado e, portanto, do Brasil. O senhor começou a construir toda uma carreira nessa área de gestão em saúde e administração hospitalar. Me conta um pouco sobre essa sua área. Olha, isso aconteceu, é uma evolução das coisas, né? As coisas a gente
diz o Paulinho da Viola que eu não me navego, porque me navega é o mar, então eu fui sendo levado para isso, porque eu comecei a coordenar disciplina, depois passei a coordenar departamento e achei que faltava alguma coisa que era justamente conhecimentos de gestão, conhecimentos mais na área administrativa. Então eu comecei a estudar esses aspectos e acabei me tornando coordenador do curso de medicina lá da PUC de Campinas, e em seguida houve uma alteração do ponto de vista administrativo na gestão da PUC de Campinas e fui convidado então a ser o diretor da Faculdade de Ciências Médicas, que abrangia 5 cursos. Além da medicina, tinham outros 4 cursos da área de saúde e eu fui diretor de toda essa área. Então eu falei, puxa vida, eu estou nisto, eu preciso aprender alguma coisa. E aí eu comecei a estudar gestão, instrumentos de administração de hospital, e nessa época o Celso Pierro, que é o Hospital da PUC de Campinas, começou a aparecer, foi inaugurado. Então é nessa situação que eu me vi instado a procurar mais conhecimento na área de gestão. Como o senhor acha que a gestão de cargos administrativos, eles contribuem na formação de um docente? E esse foi até um motivo de uma discussão muito amigável entre meu pai, que havia sido professor do professor Silvio Carvalhal, e o próprio professor Silvio Carvalhal. Porque meu pai insistia que eu seguisse a carreira médica própria e de docência, ou seja, que ficasse na área de ensino, pesquisa e extensão. E o professor Silvio, eu me lembro de uma discussão entre os dois, que eu estava presente, né? E eu lembro que o professor Silvio teve uma frase para sossegar assim, o meu pai, o pensamento. Ele falou, olha Zé Ramos, nós precisamos de pessoas como o Zé Carlos que saibam e tenham vocação para a administração, porque assim a gente pode fazer um ensino, uma extensão e a pesquisa de uma maneira um pouco mais tranquila. Foi isso aí, sossegou o ânimo do meu pai, e eu acabei aí realmente enveredando para a área de gestão, porque era uma vocação aí que estava dentro de mim, né? Era uma vocação mesmo a área de gestão. O que o senhor observa, né, de mudanças na faculdade da época que o senhor entrou para os dias de hoje? Bom, além da mudança de prédio, né, nós já falamos lá da Santa Casa, viemos aqui então para o campus universitário, o hospital ainda estava construindo, ele não estava pronto, depois ele ficou pronto e algumas das disciplinas vieram, etc. Então, além desse aspecto, digamos, estrutural, a gente tem que considerar 2 outros. Eu fui, né, professor de semiologia. Então, os primeiros passos do aprendizado dos alunos. E depois clínica médica, fazendo a complementação, isso do ponto de vista de uma medicina interna, de uma clínica geral. Infelizmente, na minha opinião, mas são as coisas que acontecem na evolução do social e cultural da própria profissão, a semiologia, como nós aprendemos com esses 2 grandes nomes, do meu pai, Zé Ramos e o Silvio Carvalhal, ela é uma coisa que vem hoje sendo cada vez menos valorizada. Então, um médico que gasta um tempo maior para conversar com o paciente, um tempo maior para examinar o paciente, com base no que ele obtém, tanto da anamnese quanto do exame físico, ele formular os exames subsidiários, estão sendo invertidos nessa ordem, justamente quando os médicos hoje, por força de uma série de circunstâncias, eles têm pouco tempo diante do paciente e acabam valorizando o pedido de exames e em detrimento do raciocínio clínico baseado na anamnese e no exame físico. Isso é uma pena, porque acaba encarecendo muito a prática médica e tornando cada vez menor a possibilidade de financiamento, seja no SUS, como também para os planos de saúde e da medicina suplementar. Quer dizer, o médico hoje ele passa a ser, muitas vezes, um carimbador de exames para uma queixa que ele pega sumariamente, rapidamente, com o paciente.
Eu acho que isto é um problema que a gente tem que enfrentar, mesmo nos centros urbanos e muito mais ainda na zona rural, digamos assim, do Brasil, porque acaba encarecendo muito e tornando o financiamento da saúde muito difícil, muito problemático. A gente tem hoje um subfinanciamento do Sistema Único de Saúde e também um subfinanciamento dos planos de saúde que acaba gerando muita insatisfação por parte dos usuários de um e de outro. Então, eu acho que isto é um ponto fundamental. Para isso, precisa ter gestão. Não só gestão dos equipamentos de saúde, do ponto de vista de hospitais, ambulatórios, centros de saúde, e a gestão maior dos gestores federal, estadual e municipal, mas também temos que saber como financiar adequadamente e atuar adequadamente em termos de política populacional. Eu acho que esses problemas são problemas atuais que me levaram, inclusive, a sair de uma área eminentemente médica, digamos assim, para uma área administrativa. É muito importante isso. Hoje a gente vê que a pujança desse hospital das clínicas aqui da Unicamp e da própria Faculdade de Ciências Médicas requer gestão ligada ao desenvolvimento de docência, assistência e extensão. E a gestão de um hospital como esse é muito importante. Ele é um hospital extremamente de alta complexidade, mas que ainda atende, apesar de todos os mecanismos de gestão que ocorrem e foram muito bons ao longo dos anos, ele ainda atende muita atenção primária e secundária que poderiam estar em outros locais. A Unicamp, assim como muitas outras universidades, faz o esforço de mandar alunos e docentes para o conhecimento da ação primária, nas unidades básicas de saúde, fundamentalmente. Isso é importante acontecer, mas tem por detrás disso uma filosofia ou um sentido de carreira universitária que ainda é predominantemente voltado para a publicação de trabalhos, dos papers, os chamados papers. E isto faz com que o jovem docente, aquele que vai para o mestrado, para o doutorado e tal, fique até muito voltado para o desenvolvimento daquilo que ele está buscando na sua pesquisa. O tempo que ele passa fazendo uma supervisão de alunos na unidade básica de saúde é um tempo que a maioria desses jovens docentes considera tempo perdido. Nesse sentido, eu não estou buscando a minha carreira, eu vou demorar para conseguir dados e resultados para eu publicar os meus papers e então eu vou me desvalorizar perante aquilo que é valorizado na carreira docente e na carreira de pesquisador. Então, eu acho que isto é uma coisa que precisa ser revista, porque o trabalho docente e o sentido do trabalho, mais numa medicina voltada para a atenção primária, é importante também. Então, nós estamos numa fase que eu acho que é de transição, o esforço de sair de um grande hospital como esse, levar docente e alunos para o conhecimento do que é a atenção na periferia. E isto tem que ser valorizado e bastante valorizado do ponto de vista de carreira docente e carreira de pesquisador. Infelizmente ainda estamos num meio de transição, que eu acredito que vai evoluir para depois haver uma valorização maior nesse sentido. Tem vivido nos últimos meses, aí talvez nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, toda uma mudança talvez de cenário para o ensino médico, né? Como o senhor tem avaliado tudo isso? Então, vamos por partes. É uma pergunta bem ampla, entendo que é muito ampla. Não, a gente ficando mais velho tem mais história para contar, então vamos lá. Então, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, ela preparou as bases que que levaram à inserção na Constituição Federal do capítulo Saúde. Então, saúde é dever do Estado, saúde é para todos, etc. São agendas que foram colocadas na Constituição através
do que saiu nessa 8ª Conferência Nacional de Saúde. Naquela época, eu representava a Associação Brasileira de Educação Médica na Conferência Nacional de Saúde, que levou a muitos dos princípios constitucionais na área de saúde e criou o SUS. Isso foi a 8ª foi 87, se não me engano. Estas bases ainda estão em desenvolvimento. Então, você coloca na sua pergunta várias modificações ou programas que estão hoje sendo ainda estruturados, e eu, apesar de estar aposentado, ainda participo da estruturação e da difusão do conhecimento de alguns programas como esse. Como todos sabem, nós estamos na RMC, né? Então, essa região metropolitana aqui de Campinas, com os seus municípios, eram 19, agora 20 com a entrada de Morungaba, terra de minha mãe, aliás. Então, há uma necessidade de uma estruturação do atendimento à saúde na região metropolitana. Isto implica em reconhecimentos dos diferentes equipamentos de saúde e de sua competência primária, secundária, terciária, e principalmente da colocação das redes de atenção, que estão aí em voga agora, estão se desenvolvendo, né? A rede de atenção à gestante, de atenção às emergências, aos crônicos, como hipertensos, diabéticos, pacientes com câncer, etc. E dentro dessas redes, as linhas de cuidado. Isso ainda está começando do ponto de vista de entendimento e de difusão. E muitas das estruturas existentes, seja aqui na própria RMC, cujos trabalhos estão bem adiantados em outras regiões do país, ainda estão bem no início. E o NEP, que é o nosso núcleo de políticas públicas, trabalha intensamente já há alguns anos nisto. Ajudou a estruturar esta área na RMC. Eu participei enquanto era, na época, diretor aqui da Regional de Saúde, em 2008. Eu fui diretor da Regional de Saúde quando começou essa discussão da formação aqui da atenção em toda a rede, em toda a RMC. E ainda agora, em 2015, foi 2008, então 8 anos ou 7 anos depois, 2015, a gente ainda está trabalhando na estruturação. E eu, dando minha contribuição pessoal como um pesquisador colaborador do NEP, no sentido de também ajudar aqui os pesquisadores e as pessoas que trabalham em gestão coloquem isso em prática. Professor, quais são os desafios em termos de gestão de saúde, administração hospitalar, que essa nova geração vai enfrentar? Então, eu acho que aqui no Brasil o desafio maior é o financiamento. O Estado hoje, nós temos acompanhado, tem um momento atual no Brasil, é um momento em que a situação econômica está muito ruim e acaba refletindo em todos os setores. Então, o financiamento e investimento em todos os setores, na saúde em especial, no nosso caso, ele tende a diminuir, inclusive do ponto de vista não só do pagamento das ações de saúde, que estão aí sendo colocadas, existindo todos os dias, como também do financiamento e de programações a longo prazo. Esse é o grande desafio atual, o financiamento. O outro é o entendimento dos gestores de que programas que são constitucionais, depois das leis que acabaram, as leis ordinárias que fazem a legislação vigente em relação aos princípios constitucionais, sejam realmente colocados em prática. Então, primeiro o financiamento, depois o entendimento do gestor. Nós temos aqui um vício, eu acredito que seja um vício no Brasil, que os gestores duram 4 anos ou 5, seja, mas nesses 4 anos eles trabalham pelo tempo da gestão deles, esquecendo que programas como saúde e outros, né,
eles são perenes, eles têm que ter uma horizontalidade assim muito grande no sentido da sua continuidade. E muitos programas são interrompidos por força de partidarismos e coisa desse tipo. A saúde é até menos nisso, porque a formação dos profissionais que fazem esse tipo de pensamento, ela é mais ou menos homogênea, que vem de muito, muito tempo atrás, desde os anos 60, com essa conversa sendo desenvolvida, com outras coisas sendo acrescentadas e tal. Mas os políticos, geralmente, eles têm uma visão muito curta desse aspecto. Esse é um outro grande desafio, uma agenda que tem que colocar a saúde e outros, mas a saúde como horizontal, com uma visão horizontal, interligada com outros setores da economia, no sentido de que ela possa se desenvolver de uma maneira sem os sobressaltos de partidarismos ou de quem está no plantão do governo, seja federal, estadual ou municipal. E a gente encontra dificuldades nisso, seja em âmbito da intermunicipalidade, seja no âmbito estadual e também no âmbito federal. Infelizmente, eu acho que esses são os dois maiores desafios, porque a organização de rede, o entendimento de linhas de cuidado, isso está muito bem estabelecido e cada vez mais aprimorado pelas pessoas e pelos pesquisadores. Para saber a sua opinião nesse sentido, em termos de organização mesmo das áreas. Criar os departamentos foi muito importante em uma determinada época, ainda do século passado, por volta dos anos 40, 50, departamentizou-se o conhecimento. Isso foi muito importante, isso é um sentido de verticalização. Se a gente quiser fazer um paralelo, aí a teoria freudiana, por exemplo, ela é vertical. Então você tem essa coisa do complexo de Édipo, de isso e daquilo, que é uma coisa mais vertical. Hoje, os pensamentos eles são mais voltados para a horizontalidade das coisas, ou seja, as coisas se interligam e se permeiam de uma maneira mais horizontalidade. Você tem a necessidade no conhecimento da verticalização, do aprofundamento de conhecimentos específicos. Mas você tem também que ter a oportunidade de estruturas que se interligam e que fazem com que uma agenda mais importante, qual seja a saúde em benefício de toda a população, seja melhor atendida. Uma estrutura como a nossa aqui na Unicamp, ela é uma estrutura de autoconhecimento e alta complexidade. Centros específicos como o CAISM, por exemplo, fazem essa interligação desde a atenção primária para a mulher até a atenção terciária, aí, pensando em grandes complicações, em tratamentos de cânceres, sua recuperação, etc. Esse modelo é um modelo que vai desdepartamentalizar a estrutura acadêmica e fazer com que haja mais uma integração horizontal dessas estruturas. Eu concordo com isso. E o mesmo vale para a gente pensar nos gestores. Não podemos ter o federal, o estadual e os municipais ligados numa estrutura assim matricial, de hierárquica. Talvez, e seja mais importante, fortalecer os conselhos de gestão que já existem do ponto de vista estrutural, no sentido de que eles tenham uma integração maior e possam fazer as diretrizes de segmento de um modelo muito bom, muito importante, que é o modelo do Sistema Único de Saúde. Professor, como o senhor se descreve profissionalmente? Olha, eu creio ter dado uma contribuição, e ainda estou dando um pouquinho, mas ter dado uma contribuição importante na área de gestão. Eu tenho algum trabalho na área, digamos assim, técnico-científica, principalmente nessa área de imunopatologia, mas a minha contribuição da minha vida maior foi realmente na área de gestão. Eu ocupei cargos no governo do estado de São Paulo, tem até umas fotos que eu deixei aí, que eu era superintendente do IANSP, eu fui por 2 vezes. Eu ocupei cargos de direção de hospitais e também de gestor de saúde, seja em âmbito estadual, seja em âmbito municipal. Isso foi muito importante do ponto de vista pessoal. Qual foi a minha maior importância? Não tem maior nem menor, isso simplesmente é uma carreira que eu fui seguindo nessa área de gestão. E esta contribuição eu acho que eu deixei em muitos lugares. Eu lembro, por exemplo, no IANSP, quando eu entrei no IANSP, o IANSP estava numa efervescência muito grande. Tinha acabado de se destampar a panela de pressão efervescente
que estava tampada à força pelo governo militar. Isso foi destampado. Então, tudo brotava. Era a eleição para todos os setores. Então, o chefe de cozinha era eleito, todo mundo era eleito. Isso criava uma série de dificuldades de gestão. Aí o professor Pinotti, foi reitor várias vezes aqui na Unicamp, por vários anos aqui na Unicamp, foi secretário de saúde. Na época ele era secretário de saúde, ele me convidou, eu era bem jovem, né? Ele me convidou para ser superintendente do IANSP, junto com o doutor Barradas, já falecido, que foi o recente secretário estadual da saúde, que foi o meu chefe de gabinete. E lá nós fizemos uma série de alterações e conseguimos com que essa panela destampada não espalhasse coisas para todos os lados, mas que aquilo fosse devagarinho sendo trabalhado no sentido de fazer a recuperação de um instituto que estava indo para um sentido muito ruim, né? De gestão e até de atuação. E lá nós fizemos, e isso aí eu acho que é uma contribuição importante, a primeira mesa de negociação entre o setor de gestão pública, né, que era do Estado de São Paulo, e os trabalhadores trabalhadores da instituição representados pelos seus sindicatos e suas associações. Esse trabalho foi publicado e esse trabalho mostrou que a mesa de negociação, ou seja, se sentar, se dialogar, sem pressupostos e sem preconceitos que a gente nota hoje ainda, né? Nessas recentes manifestações aí que aconteceram, existe muito preconceito. Aí você juntando, conversando, você consegue estabelecer em conjunto soluções para problemas que aparentemente eram insolúveis. Eu acho que essa foi uma boa contribuição que eu dei e que com outras pessoas, evidentemente, para o desenvolvimento de gestão na saúde, através da sua relação de gestores com os recursos humanos da saúde. Dentro da sua área de atuação, como médico, como gestor em saúde, qual é o momento da sua carreira que você assim sente mais gratificado? Olha, são muitos esses momentos. Eu acho que a gratificação maior da gente vem com o reconhecimento. Então, em várias homenagens que eu fui homenageado por alunos aqui da FCM, também de outras escolas, principalmente da PUC, que eu fui diretor, coordenador de ensino, etc. Isso são momentos muito gratificantes. E são momentos gratificantes também quando você tem o reconhecimento daquelas pessoas que ficaram sob sua gestão, num outro caso. E nesse caso, o IANSP me deu muita satisfação. Eu cheguei a receber das associações de funcionários do IANSP, por 2 vezes, comendas, né, ou homenagens, no sentido de agradecimento de coisas lá que aconteceram durante a gestão e que os funcionários e suas representações ficaram muito gratos, apesar de, teoricamente, eu estar num partido, né, ou ter ido lá através de um partido político, e eles são representantes da CUT, de outro partido político. Então, estas coisas são gratificantes do ponto de vista profissional, né? E do ponto de vista meu, pessoal, foi que eu consegui seguir uma carreira em gestão que supriu aquilo que eu achava que ia me fazer muito falta na carreira de docência e de pesquisador. E esta, digamos, substituição de linha não impediu que eu tivesse uma carreira e a satisfação de dar a minha contribuição pessoal para o desenvolvimento da saúde como um todo, não só especificamente numa área de atuação, quando eu comecei lá no final dos anos 70 na área de imunopatologia. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Olha, coisa? Eu quero primeiro agradecer o convite que você me fez e a oportunidade de deixar um testemunho que eventualmente pode servir para gerações futuras e ter participado pelo menos de uma parte importante desses 50 anos que a Unicamp aí está festejando. É muito gostoso a gente poder falar alguma coisa que a gente contribuiu. E eu acho que essa oportunidade foi me dada
Eu agradeço muito por isso.